Pensar por pensar. Porque o pensamento é, antes de mais, uma forma de prazer. Nas noites de sábado para o domingo, entre a meia-noite e a 1 da manhã, com José Mendes. Maria Teresa Horta é a minha convidada desta noite do Pensar por Pensar. Nasceu em Lisboa em 1937 e estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tornou-se uma das personalidades mais ativas do feminismo em Portugal. Com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa escreveu As Novas Cartas Portuguesas, uma obra que seria publicada no início da década de 70 e proibida de imediato pelo regime. Como jornalista, publicou textos em jornais como A República, Diário de Lisboa, Diário Popular, O Século, Diário de Notícias, A Capital e Jornal de Letras. Foi também chefe de redação da revista Mulheres. Recentemente lançou Poesia Reunida, onde junta toda a sua obra poética, ou pelo menos aquela que foi publicada desde 1960 até a atualidade. Temas como o erotismo e a intervenção social, sempre presentes na sua obra, que até agora estavam dispersos por muitos livros de poesia esgotados. Maria Teresa Horta, boa noite. Boa noite. Ainda tem poesia para publicar? Tenho imensa poesia para publicar. Não só poemas que já estão feitos, como em livros que vão, um deles vai ser publicado agora em setembro, chama-se Poemas do Brasil, e vai ser publicado exatamente pela editora brasiliense de São Paulo, e eu vou a Natal ao Congresso Mulheres de Literatura, para o qual fui convidada e fui convidada porque era a homenageada deste congresso este ano e, portanto, vou lançar esse meu livro, como ainda toda a poesia que eu acho que tenho para escrever. Porque, como lhe digo, esse livro vai ser lançado no Brasil? No Brasil. E em Portugal não vai não, ter nada, por não enquanto, tem nada previsto? Não está nada previsto, nem sequer ainda falei com a minha editora sobre isso. Eu gostaria muito que este livro fosse editado primeiro no Brasil, tem tudo a ver com o Brasil. Foi feito a partir de uma viagem minha, não foi porque durante foi o colher emoções e ver aqueles lugares maravilhosos e toda aquela gente fabulosa que são os professores brasileiros de literatura portuguesa e a partir daí nasce este livro que eu acho que deveria ser editado no Brasil. Fiz realmente por isso. E só a partir do que o livro lá está é que eu então vou tentar lançar aqui. Mas isto já aconteceu com As Feiticeiras, que está editado. Está editado agora na obra completa, mas é inédito, é o livro inédito. Ele tem uma faixa que diz tem um livro inédito. O livro é esse. Exatamente. Porque é um livro que foi feito a convite, ou seja, é um grande poema de homenagem às feiticeiras. E é um projeto francês de convidar vários países para fazer uma obra musical. E eu fui convidada pelo compositor António Chagas Rosa. E ele deixou-me a minha escolha do tema. Eu escolhi As Feiticeiras, ele aceitou imediatamente e o poema foi feito com ele. Ao mesmo tempo que ele fazia música, eu fazia o poema. Eu mandava-lhe por mail para ele os poemas e ele dizia agora preciso de um coro masculino, agora preciso de um coro feminino, e eu ia fazendo, só que comigo as coisas extravasam sempre e comecei a fazer muitíssimo mais do que ele podia e ele pedindo desculpa, olha, não faça nada, mas aconteceu isto, e o livro é muito maior que a cantata propriamente dita, não é? Portanto, tanto que o livro tem chavetas, o livro é bilingue, em França, foi publicado para a Sud, é muito bonito porque é um álbumzinho, tem desenhos e tem chavetas no sítio em que o António Chagas Rosa utilizou para a cantata. Esta é a história desse livro. E ganhou o prémio Victoire da Musique. Da Musique, sim. Exato, em 2007. Em 2007. Maria Teresa Horta, onde é que guarda os poemas que ainda não publicou? Olha, eu costumo rir porque computador. Eu costumo rir muito também computador, mas não só porque eu faço poesia à mão, não é? A poesia nunca foi feita de outra maneira, nem quando eu escrevia à máquina nas redações e em casa, a máquina de escrever, aquela mítica hoje em dia já das redações míticas do cinema, não é? Que a gente vê no cinema e por os quais eu passei, não sei se você que é bastante mais novo. Não, bastante, pouco.
Sim, passei, ainda sou do tempo das máquinas de escrever. E nem que era aí... fantástico, que eram, matraquear das máquinas de escrever nas enchiam uma redações. redação, e agora são silenciosas e ascéticas quanto a mim. E embora eu continue a gostar muito de uma redação, eu não passei uma redação. Mas a verdade é que eu tentei 2 vezes. Apetecia-me fazer poesia, queria fazer poesia. Fui para a máquina de escrever. E desapareceu imediatamente. Meti o papel na máquina, a vontade desapareceu, as palavras desapareceram. Para mim, o escrever poesia passa por qualquer coisa que eu não sei, por uma fonte, um desencadear, um sopro, como diria o Rilke, que não se sabe de onde vem nem como aparece. E, portanto, não sei ainda de onde é que vem esse brotar que faz fazer poesia. Porque fazer ficção é diferente. Há uma vontade determinada, há um fio de história em que você segue. E é a sua vontade, muito embora as personagens de vez em quando preguem grandes partidas, mas a verdade é que nós temos o controle na mão. Na há poesia, uma reflexão. A poesia não tem. O poema faz-se naquele momento. O poema vem e impõe-se. E muitas vezes eu quero continuar uma ideia e não dá. Chego ali e paro e digo, mas isto não é isto que eu quero. E leio alto o poema, porque eu tenho sempre que ler alto a minha poesia, porque a minha poesia tem uma grande... lido alto para mim própria, que eu não leio para mais ninguém. A única pessoa que ouviu eu ler poesia alta que eu estava a fazer foi o meu filho quando era pequeno. Isso para ele era natural. E para mais ninguém. Portanto, quando eu leio alto, eu sei se um poema está ou não. E então, de repente, eu leio o poema e digo, não, o poema já acabou atrás. Já acabou atrás. E depois corta? E corto. Claro que sim, pois o poema acabou atrás. A minha ideia não era a do poema. A do poema e era... Tem sempre razão. Eu acho que a poesia tem sempre razão. Portanto, eu se tivesse posto aquilo, era uma explicação inútil, não é? Excessiva. E, portanto, o poema quis acabar, por exemplo, 4 ou 2 ou 7 versos antes. Portanto, eu tenho que retirar tudo isso. Eu escrevo em qualquer sítio, escrevo na rua muito. Anda sempre com um caderninho atrás? Ando sempre com papéis. Sempre com papéis, pequenos papéis, muitos papéis. E escreve poemas assim? E escrevo na rua, paro muitas vezes para fazer poesia. Num guardanapo de papel? Sim, no guardanapo de papel sempre, tanto que eu gosto muito de guardanapo. Uma fatura de quando táxi. Vou, tudo. Cinema, bilhete de cinema, porque também escrevo no escuro no cinema, então tenho que levar sempre, porque há coisas durante o filme que de repente desencadeia qualquer coisa, como eu lhe digo que não sei, e então lá vou eu, tiro o papel, tenho que estar sempre à mão e vou escrevendo no escuro, que fica tudo organizado, então depois tenho que reconstituir, tipo puzzle, os versos que às vezes ficam misturados no escuro. E de noite a mesma coisa, isso aí tenho sempre um caderno, sim. Mas eu não gosto de fazer poesia em cadernos, porque o caderno prende a poesia. Eu acho que a poesia tem que ser livre. A poesia tem que ser onde ela acontecer. E o caderno... Eu fecho o caderno, eu prendo a poesia. Eu gosto de ter a poesia em papéis para ela respirar. Isto é uma loucura, eu sei, mas é o que eu faço. E depois, com esses papéis, onde os guarda? Bom, é uma preciosidade? É uma preciosidade, mas contraditória. Porque como isso é uma coisa que me acontece normalmente... Eu não dou a atenção que devida ao poema, ou seja, eu vou fazendo, meto na mala, depois vou fazendo, pôs num sítio, depois pôs noutro, depois meto num livro que estou a ler, e como eu não, raramente estou a ler um livro só, pode ser 3 ou 4 livros, e de repente digo, onde está aquele poema que eu fiz hoje de manhã? E aí fico doida, é como se fosse, dependesse a minha vida daquilo. E então não ouço nada do que se passa à minha roda. Até o encontrar. Fico louca, pareço louca. Eu mesmo digo, bom, já está, mas não tenho controle. Dá-te tudo a rir ao mesmo tempo. É como um filho, então. É como um filho. Eu acho que a poesia tem muito a ver com isso. Mas eu acho que às duas já está tudo à procura do poema. E depois vou encontrando outros. Eu digo, não é esse, é outro. Mas, portanto, onde é que estão os meus poemas? É a sua pergunta. Costuma-se falar daquela arca mítica do Fernando Pessoa, poeta de quem eu não gosto.
Mas, na realidade, eu teria, acho que neste momento, para aí umas 3 arcas. Eu não sei o tamanho da arca dele, porque há arcas pequenas e arcas grandes. A dele parece que é inesgotável. A minha caberia em várias arcas, se calhar não inesgotáveis, mas caberia em várias arcas. Então, há uma grande desorganização. Aquilo está tudo a monte, em vários sítios. Eu digo, olha, está aqui a poesia inédita. E depois vou procurar outras coisas e digo, olha, está aqui a poesia inédita. Mas, ultimamente, nos últimos anos da minha vida, aconteceram 2 coisas, que é eu agrupar os poemas por meses e por anos. Portanto, eu, desde que faço poesia, desde a minha adolescência, porque eu comecei a escrever ficção quando era pequenina, e poesia na adolescência. Nessa altura, era a coisa, foi sempre desorganizada. E há uns que, desde 98, 99, eu passei... desde essa altura que eu assim ponho sempre as datas nos meus poemas, felizmente. Não me pergunto porquê, mas eu ponho sempre. Eu acabo um poema e ponho a data em baixo. Acho que nunca fiz o contrário. Portanto, a verdade é que quem encontrar vê as datas e sabe de que ano é. Pode pôr uma ordem. E pode pôr uma ordem. E eu digo sempre, eu tenho que pôr uma ordem nisto. Há 8 anos não, porque o que é que eu faço? Como tenho os poemas por ordem, vou pondo por ordem, ponho um papel dobrado, meto-os lá dentro e ponho. Por exemplo, agora, junho, já fiz. Junho de 2009. Pronto. E depois vou pondo dentro de um envelope, vou metendo e vou pondo. E está janeiro, fevereiro, março, abril. Portanto, desde 98 para cá estão muitíssimo organizados. Para trás é a desorganização completa e total, que eu nem sei eu própria como é que vou pôr ordem naquilo, percebe? Mas, porque é muita coisa, é muito poema, muito poema. Eu tinha imaginado que guardava quase como cartas de amor, com preso com uma fitinha. Agora guardo, mas são cartas de amor, aí é que está, mas é que eu, que sou uma pessoa extremamente organizada no meu cotidiano, porque sou dona de casa, porque sou mãe, porque sou avó, e porque sou mulher daquele homem só, daquele amor que eu tenho com quem eu vivo, que eu tenho há 46 anos, aí sou muito organizada porque eles têm necessidade dessa organização, mas sou totalmente desorganizada na minha vida interior, pessoal. Ou seja, quero ser completamente livre. E isso dá um resultado, por vezes, terrível. E mesmo as minhas cartas de amor também estão assim. Ou seja, as cartas de amor que eu recebi também estão assim. Portanto, eu penso que isso não tem a ver com o menos interesse, pelo contrário, como eu já lhe disse, uma apaixonada não pelos poemas, não é apaixonada pelos poemas que eu faço. É como se os poemas que eu faço fizessem parte do meu coração, fizessem parte do meu sangue. E eu não posso romântica. Viver sem eles. Sou uma romântica. Sou uma romântica e gosto muito de pessoas românticas, ainda por cima. Portanto, estou um bocado sinto-me de vez em quando bastante desajustada neste mundo, nestes anos, dos nossos anos, não é? Sem ideais. Eu sou uma mulher de ideais. E quando falou do amor da sua vida, eu tenho aqui alguns livros seus e reparei que todos eles sim, desde que eu o conheci até hoje. Desde que eu o conheci. O Luís de Barros. É o Luís Barros, sim. Jornalista também e seu marido. Esses poemas são todos cartas de amor para o Luís? São todos cartas de amor para o Luís. São todos recados pois. Para o Luís. São todas chamadas de atenção, são grandes cartas de amor desalvoradas, excessivas. E isto é um bocado contraditório comigo própria, porque eu estou a dizer isto e as pessoas imediatamente, seguindo a ideia natural, costuma ser das mulheres apaixonadas, são sempre uma mulher apaixonada está sempre pronta a fazer a vontade, a aceitar tudo, a ser um bocado submissa, digamos assim, mas eu não, e é por isso se calhar que nós temos um amor há 46 anos, é que eu sou muitíssimo desobediente. Eu acho que é das maiores características minhas é ser desobediente. Eu sou desde pequenina desobediente porque eu ando a voar por outros sítios, e como eu outro dia